Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo, faço parte da equipe da Científica Concurso e viemos aqui falar de mais uma oportunidade de 2024. O edital aí tá prestes a sair do forno, que é o da Embrapa, Empresa de Pesquisa Brasileira de Agropecuária. Uma grande oportunidade, haja vista que há muito tempo não tinha esse concurso, muitas vagas e um salário aí, a depender do cargo, acima de R$10.000 iniciais, pode ir até para 20. Nada mal, e hoje aqui vamos resolver a questão da última prova. Só faz muito tempo essa prova, talvez a banca não é nem a mesma, não é nem a mesma, mas é importante para você entender quais são os principais assuntos, revisar alguns tópicos que com certeza cairão na sua prova aí da Embrapa e serve também de preparo nessa caminhada, tá bom? Então vamos começar a resolução da prova de gestão de laboratório e iremos para a primeira questão. Muitos laboratórios utilizam diferentes técnicas para a dosagem de uma mesma substância. Para aferir a precisão dessas técnicas, utiliza-se uma medida de comparação denominada coeficiente de variação, que representa: letra A razão entre o desvio padrão e a média, expressa em porcentagem; a razão entre a média e o desvio padrão, expressa em porcentagem; a razão cada valor da série de dados e o número de valores da série de dados; a raiz quadrada da média dos valores de uma série de dados. Letra E, a razão entre a média dos valores de cada uma das séries de dados. Perceba que ela trouxe alguns conceitos bem semelhantes. É uma questão relativamente fácil, você tem que ficar atento aos detalhes, da equação do coeficiente de variação, que é, o desvio padrão relativo. E essa equação, a razão entre o desvio padrão e a média expressa em porcentagem. Por isso, letra A, ok? Vamos agora para a segunda questão. Para estabelecer o volume final de uma solução tampão recém-preparada no laboratório, utiliza-se vidraria apropriada e observa-se criteriosamente a posição do menisco do líquido. Para que este procedimento seja feito da forma correta, deve-se utilizar e observar o menisco 2, respectivamente. Uma questão mais usual do dia a dia do laboratório, abordando como é que você vai aferir aquele volume em determinada vidraria essa. Vamos lá? Bom, aqui, letra A, ele está falando exatamente abaixo da pipeta volumétrica, exatamente abaixo da marca do volume, a vidraria seria a bureta, e você observaria em qualquer região da marca da vidraria proveta, e observaria exatamente no meio da marca na vidraria balão volumétrico, e observaria exatamente acima da marca do volume na vidraria, e por último, a vidraria seria a pipeta graduada 1 centímetro acima da marca do volume. Então vamos tentar aqui fazer por exclusão, e aqui a gente já aborda algo que é o erro de paralaxe. O que é o erro de paralaxe? É um erro que ocorre pela observação errada, na escala de graduação causada pelo desvio óptico, causado pelo ângulo de visão do observador. Diante disso, é importante que você tenha, a visão ali exatamente acima da marca do volume da vidraria, assim, observar o menisco exatamente acima da marca do volume da vidraria, como mostra aqui o observador na posição, na posição 4 aqui. E a vidraria, bom, por aí a gente já consegue excluir, as 4, só sobra aqui a letra D. A gente consegue, antes disso, importante ressaltar também que o erro de paralaxe, para quem acompanha aí o futebol, a polêmica toda do VAR também é para evitar um erro de paralaxe, porque a depender da posição da câmera, do observador, no caso bandeirinha, ele pode, a depender do ângulo de observação, achar que aquele jogador ou jogadores está impedido. Daí o recurso do VAR, para corrigir esse desvio óptico do observador, no caso do bandeirinha. Já você no laboratório, não vai querer aferir uma substância com volume errado, e isso pode interferir na concentração da solução em N. E qual seria a vidraria? A vidraria é o balão volumétrico, que é um recipiente para preparar líquidos com volume exatos e preciso, com uma quantidade maior. Então, letra correta seria a letra D. Questão 4. A dosagem por espectrofotometria nas zonas visível e ultravioleta fundamenta-se no fato da absortividade de um composto químico ser constante, dependente da intensidade de radiação incidente, do comprimento
interior da cubeta e da concentração da solução. Portanto, as variáveis que interferem na absortividade molar são lipofilia, temperatura, densidade e comprimento da radiação. B. Solubilidade da amostra, densidade, temperatura e concentração da amostra. C. Temperatura, comprimento de radiação, hidrofilia e densidade. D. Estrutura molecular e comprimento da radiação. A estrutura molecular, solvente, temperatura e comprimento da radiação. Então, lembrando daquela lei de Beer, ele cita praticamente a lei de Beer no enunciado e pergunta sobre a absortividade molar. Então, que é uma propriedade intrínseca da matéria, e que depende da substância, do comprimento, de onda, depende da radiação, da frequência que aquela substância consegue absorver, e também da temperatura. Então, nesse caso, nesta questão, a letra mais correta, é a letra E, a mais comum, digamos assim, porque lipofilia não é a correta, haja vista que lipofilia está relacionado à habilidade de uns compostos químicos de ser dissolvido em gordura. Então, a gente elimina esta. A densidade aqui não vai interferir, não é uma propriedade que possa interferir, já que é uma relação que está associada à radiação, à luz, a matéria à luz. Aqui poderia ser temperatura, comprimento, radiação, mas hidrofilia também não cabe, que é a habilidade daquela substância, a capacidade que aquela substância tem com a água, nesse caso seria mais polar, então não é o caso desta questão. E a letra D também está correta, mas a questão é que a letra E ela está mais completa, então por isso a letra E está correta. E em provas assim, é importante se ressaltar que não basta ter a correta, também ter a mais correta. Eu sei que é mais uma coisa para se preocupar, mas as bancas às vezes utilizam esses artifícios para o CR mesmo, A maioria erra e alguns poucos acertam. Então, perceba que a D era correta também, mas a E era mais completa, Tinha mais componentes que deixavam aquela questão correta, e daí você precisa ficar mais atento na hora de resolver a prova. Nem sempre ler todas as alternativas, não achar que uma está correta e passar para a próxima questão, beleza? Vamos para a próxima. Questão 5. Os métodos titrimétricos caracterizam-se pelas modificações bruscas de concentrações de íons nas imediações do ponto de equivalência. A titulação potenciométrica é um bom exemplo deste método e possui muitas vantagens. Não se aplica a titulação potenciométrica a seguinte afirmativa: é impossível titular soluções turvas pela dificuldade de visualizar o ponto de equivalência. B. É possível titular misturas de componentes. C. A diminuição de interferências, porque não se utiliza indicador. D. Pode-se utilizar soluções coradas. É um método sensível. Essa questão dá uma facilitada, porque ela já traz um conceito no enunciado e ela quer incorreta. Então ela traz uma certa similaridade entre as corretas e fica meio que notório, inclusive até pela palavra utilizada impossível, na letra A. Então vamos aqui. É impossível titular soluções turvas pela dificuldade de visualizar o ponto de equivalência? Não. Na verdade, a titulação potenciométrica não utiliza desse artifício da visualização do ponto de equivalência. Não precisa de nenhum indicador, já que se sabe exatamente a quantidade, o reagente é definido e conhecido, e à medida que se vai adicionando, acontece essa reação, e daí você consegue medir independente da cor ou de qualquer da cor da solução. E é um método bastante sensível. A resposta é a letra A nesta questão. Então é possível sim titular soluções turvas. Não depende de indicador algum, ok? Questão 6. A possibilidade de expressão da concentração percentual de um componente na mistura pode ser apresentada porcentagem volume-volume, que expressa o número de ml de um componente em 1000 ml de solução. Aqui já está errado, porque não é 1000, e sim 100. Porcentagem de peso-peso, que expressa o número de gramas de um componente em 100 gramas de mistura, certo? Que é massa, Estou falando de massa sobre massa e a quantidade ideal, 100, já que estou falando em porcentagem. Então já aqui a letra B. Porcentagem volume e peso,
mas só que aqui ele aborda, né, gramas e não é gramas, tá falando de volume, não de massa aqui. Letra D, peso, volume, e aí ele inverte, né? E por último, peso, aí ele fala de volume, que era para ser abordado em massa. Por isso, a letra B é correta e as demais estão erradas. Trabalhou aí basicamente com unidade de medida de soluções. Se você observar bem ali a questão, não é muito difícil, só vai ficar atento. Eu acho que pegaria mais, seria o caso, né, da você saber que em vez de 1000 seria 100, mas tá aí, letra B como correto. Vamos para a questão 8, então aí que fala de cromatografia. Cromatografia é essencialmente um método físico de separação composto por duas fases, uma estacionária e outra móvel. A separação dos componentes da amostra ocorre como resultado de repetidos processos de adsorção e dessorção durante o movimento desses componentes ao longo da fase estacionária, e também 2, pelas diferentes constantes de distribuição de cada um desses componentes. A distinção entre os principais métodos cromatográficos é feita em termos das propriedades da fase móvel. Assim, é correto afirmar que na cromatografia em camada fina, a fase estacionária é um sólido silicato de cálcio depositado em uma camada fina e uniforme sobre um suporte sólido inerte. Bom, na verdade, vamos lá, depois eu vou responder. Letra B, cromatografia líquida. A fase móvel é um líquido de alta viscosidade. Letra C, a cromatografia supercrítica. A fase móvel é um fluido. Vulgarmente, o dióxido de sódio pode ser ou não modificado por substâncias para diminuir a sua polaridade. Letra D, cromatografia gasosa. A fase móvel é um gás inerte, normalmente azoto, hélio ou hidrogênio. E por último, a cromatografia líquida de alta eficiência ou a cromatografia de permuta iônica. A fase estacionária é um sólido não iônico. Então está aí dadas as características de cada cromatografia e nessa a gente vai marcar o que é correto, tá bom? Na letra A fase estacionária é um sólido silicato de cálcio. Errado. Geralmente é utilizada a sílica gel ou celulose, né? Às vezes adicionam-se sulfato de cálcio para melhorar o rendimento, enfim, não silicato de cálcio. Um detalhe que faz com que a letra A esteja errada. Letra B, a fase móvel é um líquido de alta viscosidade? Não é desejada a alta viscosidade. A letra C, que deixa ela errado, né, vulgarmente o dióxido de sódio, né? Não é erro meu não, tá? Tava aqui na questão mesmo. Esse caso aí é o dióxido de carbono. E a letra D é a letra correta, né? Letra E não faz nem sentido, já que a gente está falando de permuta iônica e a fase estacionária dita na questão é um sólido não iônico, faz nem sentido. A letra E, portanto, a letra D é correta, que fala aí da cromatografia gasosa, que eu tenho um gás inerte, como na fase móvel. Então, perfeito. A característica relacionada com o tipo de cromatografia. Vamos lá para mais uma questão. Todos os utensílios utilizados para medidas volumétricas de precisão devem satisfazer as prescrições do Sistema Legal de Pesos e Medidas e serem calibrados à temperatura padrão de 25 graus Celsius. Em virtude de esta aferição ser realizada com água destilada e para o resultado final ser confiável, alguns parâmetros da amostra devem ser semelhantes aos da água. Estes parâmetros são: A. Pressão de vapor, tensão interfacial e ponto de fulgor. B. Ponto de ebulição, cor e limpidez. C. Solubilidade, massa atômica relativa e coeficiente de dilatação. Letra D. Viscosidade, tensão superficial e densidade. Letra E. Volume, índice de refração e poder rotatório específico. E aí, qual a letra correta? Questão meio confusa, né? Você quer, meu Deus, o que ela quer? É o tipo de questão que você lê assim, você quer o que é mesmo, né? Então é interessante você voltar para o enunciado e dar uma olhadinha lá e ver entre uma palavra e outra exatamente o que ela quer. E se você voltar para o enunciado, você vai perceber que ela quer que as medidas relacionadas utilizadas, né, medidas volumétricas, que é semelhante ao da água. Como é que você faz para medir o volume da água? Quais são as propriedades intrínsecas aí? Poder falar de volume. E a letra A, ela me traz um ponto de fulgor. Para quem não lembra, ou não sabe mesmo que é ponto de fulgor, é a temperatura, a menor temperatura na qual o combustível liberta vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável. Letra B, fala do ponto de ebulição. Então, aqui não tem, né, não tá a ver com o volume. Ponto de
de ebulição também não vai contribuir muito. Solubilidade também nem tanto. Massa atômica relativa e coeficiente de dilatação também não. Agora, viscosidade, tensão superficial e densidade sim, são parâmetros que podem ser utilizados. E a letra E, ele fala que tem duas características. Volume, ok, de volume é importante, de volume. Só que tem duas que dependem da interação da luz, né? Índice de refração e poder rotatório específico. Confesso a vocês que eu não lembrava que era rotatório específico, eu sabia que tinha alguma isomeria, mas aí é o poder que pode ser definido como a rotação em graus produzida por uma solução aquosa de uma substância opticamente ativa. Não, tem muito a ver. Volume, né? Então, né? Medida de precisão volumétrica. Mas é um nome meio complicado. Aí, sei lá, né? Tem gente que na dúvida marca aquele que tem um nome mais esquisito. Pelo amor de Deus, não faça isso. Letra D. Questão até tranquila, confusa, né? Mas tranquila, assim, nesse aspecto. A letra correta é a letra D. Vamos para, né? Tá aí a letra D. Para a questão, próxima questão é sobre... Pode-se afirmar, questão curta, né? Pode-se afirmar que 20 microlitros de uma solução correspondem a... Tem que lembrar que 1 ml, né? Questão de unidade de medida. 1 ml é igual a 1000 microlitros. 1000 microlitros. De todos, né, o que dá um valor correspondente a ml, então aqui 20 microlitros, corresponde a quantos ml? Corresponde a 0,02 ml. Destas alternativas aqui, quem é que corresponde a 0,2 ml? Não é letra A, não é letra B. Letra C você vai ter que fazer uma conta, não muito difícil, que é 1 dividido por 50, que vamos obter justamente esse valor, 0,02, né? 0,02. Então aqui a letra correta, letra C. Questão também tranquila, né? Muita dificuldade. Vamos para a próxima. Durante a determinação da densidade absoluta de uma amostra de óleo de amendoim, o volume de 25 ml na temperatura de 25 graus Celsius pesou correspondente a 2.178,5 miligramas. O valor calculado para a densidade absoluta da amostra é em... Então vamos lá. Temos aqui densidade, a fórmula da densidade, que é igual a... Deixa eu ver a caneta, pegar aqui a canetinha. Densidade é igual a massa sobre volume. Só que a resposta, todas as alternativas, ela está dando em grama, né? Talvez está dando em grama e o enunciado nos forneceu em miligrama. Transformando esse valor de miligramas em gramas, lembrando que 1 grama equivale a 1000 miligramas, teremos aqui um valor de 21,7875 gramas. E esse valor será dividido em ml, de 25 ml. Então, 21,775 dividido por 25 será igual a 0. Magicamente, a gente faz aqui, né? Na prova, vocês vão ter que gastar papel. Vai dar gramas ml. Letra C como correto, tá bom? Então, também tranquila, né? Não tem muita dificuldade. Vamos para a próxima. A informação a respeito do valor de pH, seja em formulações farmacêuticas, seja em metodologias analíticas, é de extrema importância. Dentre as afirmativas abaixo, pode-se considerar como opção incorreta aquelas que são consideradas ácidos, os líquidos ou soluções que coram em vermelho o papel azul de tornassol, ou quando no volume de 1 ml são corados em amarelo por uma gota de vermelho de fenol. Correto, tá? O papel tornassol azul, ele na presença de uma solução ácida, ele fica vermelho, então tá correto. Também em relação ao fenol também tá correto. Então não pode ser letra A. Fracamente ácidos, os líquidos ou soluções que coram intensamente azul o papel azul de tornassol. Errado. Os ácidos, primeiramente ele traz aqui fracamente, né? Então, e depois ele cora intensamente. Não era para corar intensamente, já que eu estou tratando de um ácido fraco. Então ele levemente mudaria a cor, né? Mudaria a coloração. E ele está dizendo que intensamente mudaria. Eu já tenho
ter essa incongruência, inclusive, né, em relação ao ácido. Mas caso você tenha esquecido a cor, né, de transformação do vermelho do papel azul de tornassol, do vermelho de metila, você poderia fazer essa relação aí, abordando a força do ácido. Mas enfim, o ácido se torna vermelho, o indicador, né, o papel de tornassol, ele fica vermelho na presença do ácido. Então faz com que, já de cara aí, a letra B incorreta. Deixa eu botar aqui, a letra B incorreta. Vamos ler, até porque já serve já de revisão, né, para próximas questões que abordam esse tema. Fracamente alcalinos, os líquidos ou soluções que colam levemente azul o papel vermelho de tornassol, ou quando o volume de 1 ml são corados em rosa por uma gota de vermelho de cresol, verdadeiro. Letra D, alcalinos, os líquidos ou soluções que coram azul o vermelho de tornassol, ou quando no volume de 1 ml são corados azul por uma gota de azul de brotimol. Aí tem o pH de 7,6 a pH básico. Neutros, líquidos ou soluções que não modificam a cor dos papéis azul e vermelho de tornassol. Letra B como correta. Questão 25. Considerando-se os dados peso atômico 23 e peso atômicos, o peso atômico do sódio 23 e do cloro 35,5, pode-se afirmar que a concentração expressa em miliequivalente litros de uma solução contendo 58,5 miligramas por decilitro de cloreto de sódio. Questão relativamente simples, mas aí você tem que lembrar o que é esse MQ, né? Que é a medida equivalente por valência. Como assim? Vamos lá, tá aqui. MQ, o MEQ, né? O MEC é igual, ele é equivalência, equivale a milimol por valência. E aí é pouco usual, né? Eu não me recordo de trabalhar com essa unidade de medida, mas a valência que ele está tratando é justamente do elétron que é cedido ou retirado para estabilizar aquela espécie química, né? Se é um elétron dos elétrons, né, que ele recebe ou que recebe ou que doa. Então, com base nisso, a gente vai atrás do milimol. Depois do milimol, vamos continuar fazendo a questão para ver qual é a alternativa correta. Diante aqui dos dados, já vemos que temos 58,5. A questão forneceu 58,5 gramas por mol, que é o seu peso atômico, e temos 58,5 miligramas. Então, a gente vai achar o valor de 58, ou vamos achar o valor de 1 milimol. Mas o detalhe dessa questão é que equivale, se você fosse, né, desatento, poderia já marcar a letra A. No entanto, a professora, em relação à valência aqui nessa questão, bom, já que ele está falando de NaCl, Na+, ele libera um elétron, né, doa um elétron, ligação iônica, para ficar estável, obedecendo a regra do octeto, e o cloro recebe 1. Então, a valência aqui equivale a 1. 1 sobre 1 é igual a 1. Poderia ser a letra A. Mas o que pega nessa questão, e se você ficar desatento e não observar muito bem, percebe-se que aqui eu tenho decilitro. Decilitro equivale a 0,1 litros. Então, 1 sobre 0,1 é igual a 10. Daí temos 10 miliequivalente por litro, que nos dá como resposta a letra B. Diante disso, concluo aqui a resolução de química da última prova aí da Embrapa. Boa sorte! Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Ramon. Gente, ó, estúdio novo, né? Quarto novo, na verdade, professor de mudança. E a gente vai estar gravando hoje nesse novo espaço. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resolução da última prova aí da Embrapa, a prova de 2006, tá certo? Só um momento, deu uma travada aqui, tô retornando. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa prova da Embrapa. Uma prova muito boa pra gente revisar. Tem muita coisa pra se revisar nessa prova, tá bom? Então eu espero que vocês me acompanhem nesse processo. A gente vai desprender um pouquinho mais de tempo para garantir que vocês, né, consigam aí tirar suas dúvidas, tá bom? E entender passo a passo. Vou bem devagar para a gente conseguir entender tudo, né? Meu objetivo aqui é que vocês entendam tudo completamente, né? Espero que eu consiga alcançar esse objetivo. Gente, o concurso da Embrapa já tá vindo aí, né? O concurso da Embrapa aí com um excelente salário, tá bom? Excelente salário, plano de carreira, um bom concurso, tá? Então não deixe
deixaria de estar fazendo esse concurso. Acho que é muito importante, certo? No mais, gente, vamos seguir. Vamos falar aqui, vamos passo a passo e a gente vai voltando e pontuando algumas coisas em específico, certo? Então, vamos nessa. Primeira questão, ano 2006, tá? Embrapa aí, a banca foi a FJPF. Então, aí foi para o cargo de gestor de laboratório, né? Então, cargo de gestão de partículas dotadas de cargas elétricas, íons ou grupo de íons submetidas à ação de uma força elétrica estabelecida e padronizada. Migram para um dos polos. Este é o princípio básico de técnica. Gente, vamos lá. Quando eu falo dessas técnicas que vão estar elencadas aqui, eu tenho que lembrar que nefilometria e turbidimetria, princípios muito semelhantes, eles estão relacionados à inserção do feixe luminoso com desvios, tá? Então, desvios perpendiculares e desvios de reflexão, refração e etc. Tá bom? Então, nefilometria e turbidimetria, eles são muito semelhantes, tá? Parecidos, na verdade. Fotometria também, então, preciso ter interação de luz, né? Fonte luminosa, tá falando aí, fotometria. Os ensaios imunoenzimáticos, eu vou ter que ação, na verdade, né? De antígeno e anticorpo. Então, aqui a gente já fica mais fácil, né? Essas reações, elas não estão tão ligadas a esses ensaios. Ela foge um pouco desse tipo de ensaio de foto, né, de ensaios luminosos, como é o caso da fotometria, da nefilometria, mas são ensaios também extremamente importantes aí, utilizados dentro da biologia molecular, mais utilizado dentro do setor de imunologia e bioquímica, né? Mas não imune, por sinal. Então, qual é, Ramon, que sobrou? Eletroforese. Gente, existem algumas dicas, né? Alguns pulos do gato que a gente aprende no decorrer da nossa carreira como concurseiro. Eletroforese, ó. Partículas dotadas de carga elétrica. Eletro e elétrica, tá bom? Íons, ou grupo de íons. Então, ele tá falando aqui, obviamente, cargas, quando submetidas a uma ação de força elétrica, novamente elétrica, que migra para um dos polos, tá bom? Então aí você poderia ir também por um raciocínio, tá? Mais lógico, mais coerente, você conseguiria acertar essa questão. E aí eu trago para vocês duas técnicas, né? Aqui, obviamente, se eu tenho uma fonte de luz, eu tenho uma técnica, né, utilizando a fotometria, né? Além da fotometria, existem inúmeras técnicas. Ou, às vezes, só uma dessas técnicas, né, que a gente tem, ó. A gente tem aqui uma cubeta. Essa cubeta que a gente pode ter usado ali na espectrofotometria, etc. E aí, a turbidimetria, ela é a detecção da luz transmitida. Então, perceba que a incidência dela, geralmente, não detecta 180 graus. Então, essa luz aqui ela vai ser refletida, refratada. Então, por quê? Porque aqui tem partículas aqui. Então, tem uma suspensão, né? Um composto turvo ali. Tem partículas ali que são visíveis, tá certo? E aí eu tenho a passagem. Então essa luz chega aqui transmitida, a luz, né, é o resultado da turbidimetria. Que vai chegar uma menor quantidade de luz, tá, gente? Não chega uma quantidade de luz tão grande, uma parte dessa luz ela é refletida e é perdida. E a nefilometria é a detecção da luz dispersa. Então aí, nesse caso aqui, já é a luz que vai ser refletida, tá bom? Aí a gente tem, por isso que eu falei, são técnicas muito parecidas, né? Mudam só a questão do princípio de detecção, né? No caso aí da matemática do ângulo. Questão 2, 2006, banca FGP, tá? Então não vou ficar repetindo toda hora isso, porque é a mesma banca, já que a prova é da Embrapa. Utilizando as noções de biossegurança e riscos gerais, que fazem parte de boas práticas de laboratório, são usadas as cores de segurança, com finalidade de facilitar a identificação de equipamentos, delimitar áreas e indicar advertências contra perigos, baseando-se nestas noções. É correto afirmar que sinais de direção e de circulação devem ser de cor, Ramon, verdadeiro ou falso. Gente, a gente utiliza locais, né, direcionamento, locais de direção, locais de indicação. A gente geralmente tem muito utilizado esses sinais, ou a gente sinaliza em branco, né, que usa para faixa para demarcar passagem de pedestres, tá bom? Ou às vezes a gente indica com avisos e advertências, tá? Então depende muito.
muito. Geralmente, aqui, como ele está falando, sinais de direção e circulação devem ser de... Não, porque púrpura, a gente utiliza geralmente o roxo, ele é utilizado para marcar os locais onde foi enterrado, né, material, ou foi armazenado, foi enterrado material radioativo ou foi armazenado. Então, o roxo, geralmente, ele é direcionado para material radioativo, tá bom? Então, a gente vai falar aqui, ó, o roxo, ele é utilizado para material radioativo, ou então radioativo. Equipamentos de movimentação de carga tem cor amarela como indicadora de cuidado. Gente, a grande questão a cor amarela, ela é utilizada para equipamentos de movimentação de carga, né? Porque geralmente é utilizado mais para aviso. Mas quando eu falo em deslocamento de partes móveis, né, de equipamentos, materiais, tá? Porque assim, realmente o amarelo significa cuidado, né, advertência, algo nesse sentido, é um sinalizador. Mas quando eu falo de movimentar equipamento, eu estou falando de laranja, né? As partes que, quando a gente usa a cor laranja, ela é usada em partes móveis e perigosas, né, de máquinas e equipamentos. Então essa questão aqui, ela fica meio dúbia, né? Porque assim, meio duvidosa também. Equipamento de movimentação de carga tem a cor amarela como indicador. Então isso aqui, ó, estaria certo, mas a movimentação de carga é cor laranja. Então aqui, ó, seria a cor, deixa eu botar o marca-texto e mudar a cor aqui, ó. E seria aqui cor laranja, tá bom? Laranja, isso aqui, ó, laranja. E aí de cima não tem como resgatar ele, porque seria branco, então... Caixas com cobertores para abafamento de chamas possuem cor verde. Sim, gente. As caixas utilizadas, né, com abafadores de chama, de fato, possuem cor verde, que são as caixas de primeiros socorros, ou EPIs. Ramon, mas eu já vi que nas cores de segurança, de acordo com a NBR 7195 de 95, a gente tem a caixa vermelha. A caixa vermelha é para equipamento de proteção e combate a incêndios, tá bom? Mas aqui em nenhum momento ele tá falando de EPI. Ele tá falando de caixas com cobertores. Se eu tiro aí, só boto cobertores de abafamento em chamas, eu tô falando do EPI propriamente dito, tá bom? Mas a localização de caixas de primeiros socorros, ela é cor verde, tá bom? Essa questão, ela é muito complicada pelo seguinte ponto: eu acho que ela ficou muito dúbia, ela deixou muitas lacunas, né? Seria uma questão que provavelmente eu recorreria para anular a questão. Mas isso aqui tá certíssimo, tá? É cor verde mesmo, então a gente marca. Locais onde são enterrados materiais contaminados possuem cor azul. A gente acabou de falar, gente. Contaminado de quê? Tá falando de material radioativo? Você tá falando de material radioativo, eu estou falando de cor púrpura, cor roxa. Se eu estou falando de coletores de resíduo, né, exceto proveniente de saúde, eu estou falando de cor preta. Mas cor azul não. Cor azul aqui não entra não. Cor azul determina o uso de EPIs. Então se tiver a cor azul lá, ele é uso de EPIs, tá certo? Então aqui não é. Deixa eu ver se eu tenho uma cor aqui no espectro de cores. Então aqui, locais aí, né, de materiais, né, de risco, né, materiais. Aqui no caso roxo seria só para radioativos, né? Então seria um roxo preto ou preto, não depende muito aí desse contexto, mas não seria azul. Azul é para determinar EPI. Faces externas de caixas do comando elétrico possuem cor branca. Gente, ó, geralmente aí fica avisos e advertências, tá? Então, risco, né? A vida, vai estar em coloração amarela e vermelha, geralmente. Ou só amarela, tá? Mas geralmente a cor, né, de segurança é amarela. Então aqui embaixo seria cor amarela. Aqui é mais fácil a gente ter disponível aqui amarelo, tá bom? Então, só lembrar disso aí que aí a gente consegue lograr com êxito. Que aí a gente tem as cores, tá? Quais são essas cores, Ramon? Me diga aí, me dá um bisu, me ajuda. Essas cores estão aí na tela dos senhores, basta vocês aí printarem essa tela ou vão receber o material, tá certo? Esse material aí vai ser uma mão na roda para o estudo de vocês. Vocês podem utilizar aí tranquilamente para conseguir melhorar, né, o desempenho de vocês nessa disciplina. É uma disciplina meio chatinha nessa parte meio introdutória da biossegurança, muito teórica, mas é uma parte que é de extrema importância, tá bom? Então estudem, porque isso aí cai em prova. Na verdade, despenca em prova. Então vamos lá, não deixe passar. Perder por uma questão tão simples, né? Uma questão simples, uma questão difícil. Então vamos nessa. Próxima questão.
Segundo o Manual de Boas Práticas no Laboratório, importantes cuidados e procedimentos devem ser seguidos para o descarte de substâncias químicas. Assim sendo, pode-se afirmar que o procedimento que está em desacoplano de gerenciamento de resíduos é: rejeitos inflamáveis devem ser colocados em recipientes à prova de fogo, soluções ácidas e alcalinas diluídas não devem ser neutralizadas antes de ser desprezadas. Resíduos derivados halogenados devem ser armazenados em recipientes diferentes dos resíduos que contêm metais pesados. Recipientes coletores devem ser resistentes a ponto de não sofrerem rachaduras e outros danos. Recipientes vazios que antes continham substâncias químicas não devem ser reutilizados. Então vamos lá. Rejeitos inflamáveis devem ser colocados em recipientes à prova de fogo? Sim, né? A gente tem que ser. A gente está procurando aqui o que está em desacordo com o plano de gerenciamento de resíduos. Soluções ácidas e alcalinas diluídas não devem ser neutralizadas? Devem ser neutralizadas antes do descarte, tá bom? Por quê? Para não alterar o pH ali do ambiente, né? Ou não ter alguma reação química, até porque a gente não sabe as substâncias orgânicas nem inorgânicas que estão presentes naquele material ali, naquele produto de degradação ali, né? Então a gente precisa se precaver disso. Então a gente, obviamente, né, neutraliza essas substâncias para ter seu devido descarte. Então aqui a letra B é a correta. Resíduo derivado de halogenados, né, cloro, bromo, etc., devem ser armazenados em recipientes diferentes dos resíduos que contêm metais pesados, corretíssimo, para não eles não reagirem com esses metais pesados, tá bom? Então gerar substâncias extremamente tóxicas. Então sim, eles precisam ser armazenados em locais diferentes. Recipientes coletores devem ser resistentes a ponto de não sofrerem rachaduras e outros danos, também sim, ter esses coletores aí, para que eles não sofram danos. Recipientes vazios, que antes continham substâncias químicas, não devem ser reutilizados. Óbvio, gente, assim, a gente não sabe o resíduo de substância que possui ali naquele interior. Então, se eu reutilizo aquele recipiente, eu posso ter uma reação, né? Eu posso reagir ali com aquele resíduo e, obviamente, gerar problemas, né? Então, ter problemas aí associados ao resíduo. Então, a gente precisa, né, entender que esse descarte deve ser feito da maneira correta, assim como a troca, né? Jogar fora para evitar essas possíveis reações. Questão 4, tá certo? Gente, para vocês que estão aí me acompanhando, a gente vai até a questão 13, certo? São 13 questões, na questão 4. Um dos trabalhos mais complexos a que se dedica o profissional da área farmacêutica é o estudo de estabilidade, quer se trate do aperfeiçoamento de medicamentos tradicionais, quer do estudo e desenvolvimento dos denominados novos sistemas terapêuticos. Nos ensaios de pré-formulação, para se proceder à classificação referente ao comportamento ativo, caracterização química, é importante observar: escoamento, volume aparente, coesão, identificação, pureza, solventes residuais e ponto de fusão. Gente, existem diversos estudos, né, de diversas pré-ensaios de formulação. O que a gente mais utiliza, escoamento, não. Por que, Ramon? Por que a gente não utiliza o escoamento? Depende do sistema, tá? Se for um sistema líquido, até um sistema... Geralmente o sistema líquido para testar a viscosidade, a gente chama ali o escoamento. O volume aparente, coesão, né? A gente avalia a capacidade coesiva, não é para proceder classificação referente ao componente ativo. Por quê, Ramon? Porque o ativo, é interessante saber o volume aparente, a coesão, depende do sistema de pré-formulação, né? Algo que é obrigatório você precisa aplicar sobre tudo. Não se aplica a maior parte das formulações do processo de pré-formulação, tá? Quase nenhum aplicam-se os três, né? Eu nunca vi, na verdade, se aplicando aí o teste de coesão. Coesão não. Escoamento a gente aplica em algumas formas farmacêuticas. Agora, ensaio de pré-formulação, volume aparente, também não tanto, tá certo? Só quando a gente quer calcular a densidade, é um princípio novo, né? Agora, identificação, sim, sempre para as formulações farmacêuticas a gente precisa saber o que é. Pureza, sim, a gente precisa saber o grau de pureza, né? O grau de resíduo que tem ali, tá? Então isso é importante. Solventes residuais, com certeza, para garantir aí a segurança desse produto.
produto, desse fármaco. Ponto de fusão também é uma característica organoléptica, característica da molécula, então é importante sim. Então a letra B provavelmente está correta. Densidade absoluta, é importante saber a densidade absoluta das substâncias. Agora, a superfície específica, não, nem a molhabilidade, porque geralmente a gente utiliza recipientes para garantir molhabilidade à forma farmacêutica, tá? Então, não necessariamente a gente precisa aqui, ó, nos ensaios de pré-formulação, para se proceder a classificação referente ao componente ativo, é importante observar. Perceba, Ramon, mas a molhabilidade vai garantir se o fármaco ele realmente tem alta dissolução, etc., permeação de solução. Não necessariamente, tá, gente? A gente pode adicionar, tá, para isso garantir isso. A cor de superfície específica, né, eventualmente de partícula, também ajuda, facilita, mas não é importante, né, tão importante quanto outros aspectos. Distribuição granulométrica é importante para você fazer uma devida especiação de pós, você ter uma maior homogeneidade do grano, tal, do grão, da partícula. A adesão não, a gente não precisa calcular, né? Vou verificar o grau de adesão da substância. E carga elétrica, se ela é iônica, não iônica, só do ponto de vista do veículo que a gente vai utilizar, por qual via, etc. Dimensão, tamanho também, novamente, para ver qual via a gente vai utilizar, qual via é mais indicada, mas como eu estou te falando, gente, ó, leia a pergunta, ó, nos ensaios de pré-formulação, para se proteger a classificação referente ao componente ativo, é importante observar. Molhabilidade, como eu falei a vocês, é um aspecto importante, mas a gente tem diversos recipientes aí que podem suprir essa falta de efeito molhante, né, dessa molhabilidade. E a densidade relativa, não tanto, né, depende muito da substância e tal, mas não é a condição mais utilizada. Então, letra B, né? O gabarito aí, a letra A. Preço na sua prova, identificação, pureza, solventes residuais, pode difusão, pode marcar, que vai estar extremamente correto. As interações metabólicas das moléculas de um fármaco podem ser classificadas em dois grandes grupos de reações bioquímicas, reações de fase 1 e de fase 2, que costumam ocorrer, embora não invariavelmente, em relação conhecidas como fase 1, oxidação, metilação ou hidrólise. Fase 2, redução. Fase 1, oxidação, redução, polimerização. Fase 2, conjugação. Fase 1, oxidação, redução ou hidrólise. Fase 2, conjugação. Fase 1, hibridização, redução ou hidrólise. Fase 2, oxidação. Fase 1, oxidação, conjugação ou hidrólise. Fase 2, redução. Gente, essa questão aqui ela foi muito... O autor foi muito tranquilo em elaborar essa questão. Por qual motivo? Fase 1, ele fala aqui de oxidação, metilação, hidrólise, e aqui ele coloca na fase 2, redução. Perceba, oxidação está aqui. Não faz sentido a redução estar do outro lado, porque são reações muito semelhantes. Geralmente são antagônicas, né? Então elas estão muito associadas. Não tem porque na fase 1 fazer oxidação, na fase 2 redução. Se na fase 1 fazer oxidação, na fase 2 ou faz oxidação ou faz redução. Pode até fazer os dois, uma oxirredução. Mas aí você ficou na dúvida, pô, não sabia disso, não lembrava. Aí você olha para a letra E, ó. Oxidação, conjugação ou hidrólise. A metilação é uma conjugação. Então, ou você pode ter também a conjugação de outras coisas, né? Mas perceba que a letra A e a letra E são muito semelhantes, não é possível. Só se as duas fossem certas, e aí ou anularia ou daria certo para as duas. Fase oxidação, redução ou polimerização. Aqui o grande problema é que a polimerização, né, a agregação, a conjugação, né, a associação entre estruturas, é um processo de conjugação, tá? Então aqui o que torna ela falsa. Perceba que a letra D, ó, hibridização, redução, hidrólise. O problema aqui é a hibridização, tá? Gerar um híbrido, associar para gerar um híbrido. E principalmente aqui a fase 2, oxidação, não é. Perceba que todas vêm trazendo oxidação, tá? Geralmente é muito difícil, tá, gente? A banca, isso já é pulo do gato de banca. A banca, ela trazer algo muito contrário, tipo, uma alternativa que seja muito diferente das outras, que seja verdadeira. Aí também está na questão de graça para o aluno. Agora, algumas bancas fazem, mas são muito raras. Então a gente tem a letra C, tá? Que é oxidação, redução, hidrólise e fase 2, conjugação. E aí eu trago para vocês isso aí da aula que eu dei de farmacocinética, né? O metabolismo, né? Que é um processo essencial na farmacocinética, que envolve a transformação de fármacos no organismo, afetando a sua atividade e eliminação. Então eu tenho aqui metabolismo, fármacos menos lipossolúveis, mais polares, inativos, né? Que aí eu tenho fármacos que são os profármacos,
que são fármacos inativos que passam a ser ativos. E aí eu tenho as duas etapas, né? Eu tenho a reação de fase 1, que é a reação de oxidação, ou a gente tem essa reação de fase 1 também chamada como a reação de catabolismo, e a fase 2 de anabolismo. Né? Catabolismo, que a gente tem um processo aí de mudança, de oxidar, de reduzir, de hidrolisar, tá? Que ocorre geralmente no citoplasma ou na membrana do retículo endoplasmático das células hepáticas. Então a fase 1 é uma fase catabólica, enquanto a fase 2 é uma fase anabólica, uma fase de conjugação, uma fase de glicerolidação, né? Principalmente sulfatação, metilação, acetilação, glicilação, e ocorre no citoplasma. Questão 6, ano 2006, né? O cilindro contendo gases, quando indevidamente operados, podem ocasionar explosões devastadoras, utilizando as noções de biossegurança e riscos gerais. A afirmativa incorreta com relação ao manuseio destes cilindros: lubrifique as conexões dos reguladores de pressão dos cilindros com graxa ou vaselina. Não permita que o cilindro caia no chão. Não sobreaperte conexões caso persista o vazamento. É melhor destarrachar a conexão e limpar as roscas antes do aperto. Nunca movimente o cilindro sem o seu capacete. Não tente consertar as válvulas do cilindro. Gente, outra questão também. Essa questão ela é muito menos comum, né? Mas é uma boa questão para a gente estar discutindo. Essa questão dos cilindros, né? A gente vai falar um pouquinho dela rápido. Sou nenhum grande especialista, tá? Mas a gente vai falar. Por quê? Ela é um pouco intuitiva. Como assim, Ramon? Lubrifique as conexões dos reguladores de pressão dos cilindros com graxa ou vaselina. De fato, a gente tem que fazer essa lubrificação, né, dos reguladores para garantir que a gente consiga fazer apertar depois futuramente, que a gente consiga manusear aquela região ali com uma leve facilidade, tá? Não permitir que o cilindro caia no chão, isso é extremamente importante, porque eu tenho um gás ali em altas pressões dentro do meu cilindro, então se eu derrubo esse cilindro, obviamente eu posso ter alguns riscos associados, tá bom? Então isso aí também, novamente, é mais intuitivo, a gente não vai deixar o cilindro, né, alcançar o chão para não ter nenhum grande problema, certo? Fechado. Vamos para o próximo. Não sobreaperte conexões, caso persista o vazamento, é melhor destarrachar a conexão e limpar a rosca antes do reaperto. Aqui é uma medida de segurança, né? Então aqui, eu estou com algum problema de fazer um enroscamento, de travar essas conexões. O que é que eu faço? Eu faço uma devida limpeza antes de eu começar a fazer novamente, né? Tarrachar de novo ela, tá bom? Então isso aí, novamente, né, é algo importante da gente verificar. Vamos próximo, tá bom? Vamos próximo lá. Nunca movimente o cilindro sem seu capacete. É uma medida de segurança, tá, gente? Então, a afirmativa é incorreta com relação ao manuseio. Incorreta em relação ao manuseio. Nunca movimente o cilindro sem o seu capacete. A gente pode movimentar o cilindro sem o seu capacete. O que a gente faz constantemente é só precisar estar com as válvulas totalmente presas, né? Sem nenhuma lesão no cilindro, né? Sem amassamento, sem ranhuras, sem rachaduras. Ranhuras até pode ter sem rachaduras, porque não vai ter nenhum risco, tá? Então depende muito da maneira correta de movimentação, etc. Então isso aqui não é algo que gere um risco propriamente dito. Um perigo, na verdade, né? Não é algo perigoso de se fazer. Tem os seus riscos todos, né, inerentes a isso, mas não é algo perigoso de se fazer. Não tente consertar as válvulas do cilindro. Realmente não. A gente, né, isso aí chama para as especializadas resolverem. A gente não faz isso, né, de própria cabeça, assim, né? Gente, antes da gente falar dos cilindros, né, eu tenho que falar para vocês das ferramentas da Científica Concurso, né, dos planos de mentoria e monitoria. Científica Concursos, né, a gente é especializado nessa parte de promover para vocês, senhores, né, um plano totalmente individualizado. E o que nesse plano contém? Um plano individualizado, de acordo com o seu tempo livre, com ciclos de revisão e resolução de questões, com possibilidade de replanejamento sempre que necessário, certo? Então ele recalcula para você não ficar perdido em órbita, né? A gente também tem as suas metas diárias, tem os resumos de meta da semana, trabalha com listas de questões por tópico, facilitando, direcionando o aluno para a resolução das questões. Tem a customização e mudança de planos, né? A gente tem planos semestrais e anuais. Tem os feedbacks quinzenais e mensais, né? Com diagnóstico detalhado, relatório, gráficos de desempenho. Ajuda demais aqui para ver onde é que você está errando. Sugestões de fontes bibliográficas objetivas e confiáveis, né? Excepcional essas sugestões. E às vezes a gente, né, sinaliza, né? Essas sugestões são gratuitas, né?
páginas são gratuitas, roteiro de estudo, tópico de conhecimentos gerais específico, conteúdo esquematizado, né, conteúdo específico esquematizado pelos professores. A gente tem os encontros também virtuais, né, para discussão de tópicos críticos e ou importantes para o seu concurso, com professores, né, e convidados especialistas. Tirar dúvidas, né, a gente tem um tirar dúvidas para conhecimentos específicos, tem um grupo do Telegram e o suporte de área administrativa, tá? Então esse número de ferramentas aí vocês encontram na Científica Concursos para alavancar o seu estudo e o seu desempenho. Então vale a pena, né, vocês aí estarem estudando, tá bom? Então assim, eu acho que é muito válido, tá certo? E importante pra gente fazer, né, a sua evolução cada vez melhor, tá? Então a gente espera vocês aqui na Científica Concursos e vamos continuar com a nossa revisão, certo? Voltando para a nossa revisão, né? Então assim, a gente tem que mantenha os cilindros mais velhos, né, na frente para que sejam usados primeiros. Então primeiro que entra, primeiro que sai, tá bom? Se outro entra depois, né, ele vai sair depois. Então se esse entrou primeiro, ele vai sair primeiro. Primeiro que entra, primeiro que sai, tá bom? Então os mais velhos vão saindo primeiro do que os mais novos. Tá? Mantenha o capacete de proteção nos cilindros que não estão em uso. Então perceba que o capacete é para aqueles que não estão em uso. Não se falem, não movo o cilindro com o capacete, nada do gênero. Evitar bater ou deixar cair estes cilindros. Obviamente aqui tem um risco, né, associado, tem um gás aí sob pressão nesse interior. Armazenar sempre os cilindros nessa posição, na posição vertical, não horizontal. Então sempre de vertical, né? Não move os cilindros rolando o fundo deles, tá certo? Então a gente não fica rolando o fundo deles. Geralmente a gente faz o rolamento do cilindro apenas por uma parte da sua base, não com toda a sua base no chão. Questão 7. Como processos que determinam possíveis alterações nos medicamentos podem ser citados? Os provocados por influência do meio ambiente, tais como temperatura, a umidade e os gases que compõem o próprio ar. Outros relacionados às interações que podem ocorrer entre outros fármacos com os recipientes e os adjuvantes, ou ainda por fatores como o pH do meio e a qualidade dos recipientes. A presença de impurezas, etc. Dentro deste contexto, podem ser citados como os processos mais frequentes. A gente tem aí polimerização, inversão, tautomerização, esterificação, dimerização, metilação, acilação e decomposição, hidrólise, oxirredução, fotólise e racemização, isomerização, saponificação, conjugação e hidrólise, dimerização, tautomerização, acetilação e conjugação. Vamos lá. Dentro deste contexto, podem ser citados como os processos mais precoces. Quando eu falo, os provocados por influências do meio ambiente, como temperatura, umidade e os gases que compõem o próprio ar, outras nas interações que podem ocorrer entre os fármacos com recipientes ou adjuvantes, ou ainda por fatores de pH no meio, qualidade de recipientes, a presença de impurezas. Vamos lá, galera. Os mais comuns que acontecem, eu tenho aqui presença e exposição à fonte luminosa. O mais comum é fotólise. Fotólise é extremamente comum. Degradação do fármaco por incidência luminosa é muito comum, é muito comum. Por isso aqui eu já consegui acertar a questão. A hidrólise também é algo que é muito comum, até porque a gente tem umidade presente. Aqui ele também cita a umidade, tá certo? Oxirredução também, por conta de umidade, exposição a oxigênio, gases, como é citados. E a racemização também. Quando eu falo em racemização, não sei se todos aqui se recordam, a racemização, né, ela está extremamente atrelada ao processo de mudança de enantiomérica, né? É a conversão de uma mistura enantiomérica pura. Então, onde a gente antes só tinha um dos enantiômeros, agora a gente passa a ter, né, uma mistura racêmica, né? A gente tem a presença de outro enantiômero, né? Então a gente acaba tendo uma mistura racêmica. Não necessariamente o meso, tá? Que o meso seria 50% dos dois enantiômeros. Mas a gente acaba tendo sim uma estrutura racêmica. Então isso aí é uma questão que aparece, é importante e a gente não poderia deixar de estar falando, né, agora sobre isso. Então, as principais reações de decomposição dos medicamentos são hidrólise, fotólise, reações químicas, oxidação e racemização, tá bom? Questão 8, né? Banca FGPF. Considerando dois métodos laboratoriais, A e B, utilizados para a dosagem de uma mesma substância, no quadro abaixo são exibidos os parâmetros estatísticos de cada um dos métodos. Analise esses dados e assinale a afirmativa correta
correta. Então a gente tem o método A e o método B. O método A, ele tem uma média de 250 mg por decilitro, com desvio padrão de 5 mg. O método B, 100 mg por decilitro de média, com desvio de 2 mg por decilitro. O método A, ele tem mais variabilidade do que o método. O método B é mais preciso do que o método. O método A é mais preciso do que o método. Não existe diferença significativa entre a variabilidade dos métodos. Existe diferença significativa entre a variabilidade. Gente, uma questão também muito boa de se fazer, uma questão muito bem cobrada, né? Mas vamos lá, vamos discutir. O método A, ele tem mais variabilidade do método. O método A, ele teve uma média 250 e o método B teve uma média de 100. O método B teve um desvio padrão menor, o método A teve um desvio padrão maior. Mas, vamos só considerando dois métodos laboratoriais, A e B, utilizados para a dosagem de uma mesma substância. É a mesma substância, mas não estão com a mesma massa. No quadro abaixo são exibidos parâmetros estatísticos. O método A tem mais variabilidade que o método... Gente, não. O método A não tem mais variabilidade do que o método B. Por quê? Porque variabilidade, né, é a capacidade de submeter a variações ou mudanças, né? E aí, quando a gente fala de variabilidade na estatística, ela é a medida em que os pontos de dados, dos dados de uma distribuição estatística ou conjunto de dados divergem do valor mediano, da média ou mediano, bem como a medida em que esses pontos, né, diferem um do outro. Aí você vai me dizer, mas o desvio padrão está elevado. Não está um desvio padrão alto. Porque aqui eu tenho uma concentração, uma maior quantidade de massa, então geralmente se aceita desvio padrões maiores. Então, quanto maior a massa, geralmente a gente trabalha com desvio padrão maior. Quanto menor, a gente trabalha com desvios padrões menores. Então, a gente precisa entender que isso pode acontecer. A significância do erro, como é que a gente vai avaliar da variabilidade? Agora, na farmacopeia também tem isso, gente. Às vezes a gente trabalha com massas menores, tem um desvio padrão menor, e com massas maiores tem que ter um desvio padrão massas menores de desvio padrão maior, massas menores de desvio padrão menor, tá? Tem essas alterações. Mas aqui, desvio padrão de 2, né? Então vamos dizer aqui que ele tem, aqui é 100%. Vamos dizer que aqui é 100%. E aqui é 100%. 2 aqui seria 2% de variabilidade, né? Que tá variando. Aqui, quanto seria 2% de 250? 5. Tô errado? Ramon, não sei, vamos lá. 10% aqui é 25. 1%, 2,5%. 2%, 5%. Aqui é 2% também. Então, eles têm a mesma variabilidade. Tá? Em porcentagem, é a mesma variabilidade. São desvios padrões diferentes, mas em relação de variabilidade, variação, meu amigo, o método B é mais preciso que o método. Como é que a gente vai avaliar precisão se a gente não tem os resultados isolados? A gente teve média. Pode ser que não, provavelmente não. Então não tem como a gente aferir isso. A gente não tem como a gente inferir, na verdade. Tá? Nem aferir, nem inferir isso. Então aqui também é errado. Na verdade é um F, gente, falso. Né? O método A é mais preciso que o método B? Também não. Novamente não tem como a gente inferir isso. Eles têm a mesma variabilidade. Aqui eu estou falando de massas diferentes e tal, então não tem como a gente verificar isso. A variabilidade tem como a gente verificar. Não existe diferença significativa entre a variabilidade dos métodos. Aqui é verdade. Existe diferença significativa? Não, não existe diferença significativa. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 9. Ao afirmar-se que um determinado teste possui 98% de especificidade, está concluindo-se que seu resultado final apresenta... Gente, quando a gente fala de especificidade, a gente tem especificidade e sensibilidade. A sensibilidade, né? Primeiro que a gente fala primeiro da especificidade, né? A especificidade é a capacidade de um teste de detectar indivíduos verdadeiramente negativos, né? Que aí a gente identificando os indivíduos são sadios. Quando eu falo de sensibilidade, eu estou investigando os verdadeiramente doentes. Ramon, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou vendo os verdadeiros positivos, quem são doentes, quando eu falo de sensibilidade. Quando eu falo de especificidade, eu estou falando dos verdadeiros negativos. Então, o melhor teste seria aquele, né, que identifica poucos falsos negativos e poucos falsos positivos.
negativos. Então, um teste que tem uma alta especificidade, ele vai identificar os verdadeiros negativos. Então, o que seria o complementar disso, né? O que seria a soma? Ao afirmar que um teste possui 98 de especificidade, conclui-se que se o resultado final é 100% de falso negativo? Não. Quem vai descrever os falsos negativos é a sensibilidade. Por quê? Porque imagine, a sensibilidade já está falando dos doentes. Se o cara é um falso negativo, quer dizer que ele é um doente que não foi identificado. Então, isso é culpa da sensibilidade. Se eu tenho uma baixa sensibilidade, alguns doentes passarão como sadios. Então, isso seria um falso negativo. Então, aqui seria basicamente um teste com 0% de sensibilidade. Então, teria 100% de falso negativo. Então, isso aí não existe, tá, gente? Na prática mesmo, não existe. Quando eu falo de 2% de falso negativo, eu estou falando aqui de 98% de especificidade, sim, porque aí são complementares. Então, letra B. Quando eu falo de 98% de falso positivo, eu teria que ter 2% de especificidade. Então, quando eu falo de 98% de falso negativo, eu teria que ter só 2% de sensibilidade. E quando eu falo de 2% de falso positivo, aí eu estou falando da especificidade, tá bom? Então, a letra E é a correta. Fala, galera! A gente agora é de volta, né? Falando agora da segunda parte, tá? A gente vai falar agora da questão 9 em diante. Bom, se vocês não entenderam a questão 9, depois manda um direct pro professor que a gente conversa sobre. E aí a gente agora traz aí a explicação, né? Então, sensibilidade e especificidade, tá? E aí a gente calcula a sensibilidade dos verdadeiros positivos sobre verdadeiros positivos mais falsos negativos, vezes 100%. Ou, né, a gente de vez em quando consegue plotar isso, né? Em uma tabela, um quadro, então a gente tem A mais C, certo? E especificidade, a gente tem que verdadeiros negativos sobre verdadeiros negativos mais falsos positivos, vezes 100 é igual à especificidade. Questão 10. A pesquisa e a identificação de patógenos levam, às vezes, à detecção de células viáveis de Salmonella, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. Entretanto, esses patógenos devem estar ausentes tanto nos produtos farmacêuticos não estéreis quanto nas matérias-primas de uso direto na sua fabricação. A opção que relaciona corretamente o meio de cultura seletivo todos os patógenos apresentados é: quando eu falo de Salmonella, Escherichia coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, eu tenho alguns meios específicos. Ramon, quais são esses meios específicos? Salmonella, a gente geralmente vai utilizar o sulfito de bismuto, o HSS ou H verde brilhante. São os mais comuns. Quando eu falo de Staphylococcus aureus, eu tenho uma porrada de meios que são utilizados. Mas aí estamos falando de meios seletivos. Geralmente é o meio Vogler-Johnson, que vai gerar colônias pretas de elo amarelo, ou meio H-manitol, certo? O H-manitol também são colônias amarelas, halo amarelo, tá certo? Quando eu falo de Pseudomonas aeruginosa, eu tenho um meio bem específico, que é o H-cetrimide, tá bom? E quando eu falo Escherichia coli, eu tenho o MACONC, né? Que é um meio, sim, né? Para gram-negativo, fermentadores de lactose. Então, a gente é um meio que a gente utiliza bastante para Escherichia coli. Bom, tem um meios mais específicos? Tem, Ramon. Tem o MB, né? Eosina metileno blue. Só que a questão aqui traz esses meios como mais seletivos, né? MB também tem algumas divergências aí em algumas literaturas, mas é um meio também muito bom para Escherichia coli. Então, H verde brilhante para Salmonella, a gente viu que sim, falei aqui agora que pode. O MACONC para Escherichia coli é o padrão, é mais utilizado. O cetrimide para aeruginosa, sim, e Staphylococcus aureus, o Vogler-Johnson, sim. Salmonella verde brilhante, correto. Escherichia coli, Vogler-Johnson, falso. Cetrimide para Pseudomonas aeruginosa, verdadeiro. MACONC, que aqui na verdade tem uma inversão de meios, né? Então aqui a letra é a correta, gente, como eu falei. Salmonella verde brilhante, correto. Coli, MACONC, correto. Vogler-Johnson, errado. E aqui teve a inversão desse. Salmonella, Vogler-Johnson, falso. Escherichia coli verde brilhante, falso. Pseudomonas aeruginosa, MACONC, falso. Ramon, não cresce. Gente, essas bactérias aqui, Pseudomonas aeruginosa, é uma bactéria não fermentadora. Crescer, ela cresce.
cresce. Não que ela não vai crescer, mas não é um meio seletivo para ela, não é um meio que gera caracterizações, certo? E aqui, esse aqui trocou tudo. H-citrimide, todos aqui são falsos. Salmonella, citrimide falso. Polger Johnson na clore é falso. Verde brilhante na erosina falso. Maconk é. E aí eu tenho alguns meios aqui que eu trouxe para vocês. Ó, no H-sangue a gente utiliza, né, Staphylococcus do grupo A, Streptococcus do grupo A, Streptococcus pneumoniae, por característica da hemólise, né? Então a gente tem a beta-hemólise aqui, né, pro H-lacti e pro piógenes, né? Pneumonia aqui, o viridans, né, o mutans, tal, tem a alfa-hemólise. O manitol salgado a gente tem aqui, né, com maior especificidade para Staphylococcus aureus, mas também isso funciona para enterococcus, né? Escherichia coli, né, a gente tem não tem crescimento no manitol salgado, Maconk aqui já apresenta negativas, pro Proteomyrabilis Escherichia coli tem uma diferençazinha na coloração da colônia. Por que, Ramon? Porque a Escherichia coli é um fermentador, vamos assim, tempestivo, né, extremamente acelerado de lactose e aí gera essa coloração, né, que modifica o pH intensamente. O Equiton, que aí a gente tem para salmonella, né, e também para Escherichia coli, utilizado. O Miller-Rin, então a gente vai utilizar basicamente para o antibiograma. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tornou pública, através da RE 8904, a lista de registros simplificados de fitoterápicos, né? Tratando-se de uma lista que contém informação a respeito de 33 plantas com estudo de eficácia já comprovado. A regulamentação que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos é... Gente, essa questão aí foi um pouco, vamos dizer assim, né, fora do eixo, porque cobrou legislação, né? Número da RDC. Mas a antiga RDC é a 48, 2004. Nessa prova, era essa RDC que era viável, tá? Ó, a RDC 48, 2004 dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos. Mas hoje a gente já tem a RDC 14, de 2010, que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos, né? A gente já tem a atualização, uma nova RDC. A regulamentação em vigor RE 0105, né, da Anvisa, estabelece guia para a realização de estudos de estabilidade, considerando protocolo de desenvolvimento de estudos de longa duração, aplicando a formas farmacêuticas sólidas acondicionadas em embalagens semipermeáveis. As faixas de tolerância que devem ser adotadas para os parâmetros de temperatura e umidade relativa são, respectivamente, T37 mais 2 graus e UR65 mais ou menos 5 graus. Ou mais ou menos 5%. Tem 40 graus, mais ou menos, né, 2. Percebam que todos aí são 2 graus de variação, né? E aí só tem as variações da UR, né, da umidade relativa e a temperatura. Qual é, Ramon, a faixa de tolerância aceita? Novamente, gente, é o tipo da questão que você sabe ou não sabe. Não tem como ficar firulando muito. A correta é temperatura 30 graus, né, mais ou menos 2. Isso aqui não tinha como errar mais ou menos, né? Unidade relativa é de 75% mais 5. Aqui as unidades relativas ele foi um pouco mais... deixou pouca margem, né? Mas aqui, quando a gente fala de crescimento, ó, estudo de estabilidade, considerando o protocolo, não, aqui é estudo de estabilidade. No estudo de estabilidade, a gente vai utilizar, né, parâmetros próximos da temperatura ambiente, né? Porque não tem porque a gente avaliar 40, 50 graus, porque é a realidade de poucos lugares. A gente tem que pegar média de temperatura. E aí, no caso, 30 graus, né, e de umidade também, médias, né? Obviamente que algumas regiões vão variar, mas na sua maioria, né, esses valores. Mas a gente vai utilizar a farmacopeia brasileira. E aí a gente tem a resolução aí, número, né, RE número 1, 2005, que a gente tem aí, ó, teste de estabilidade. Conjunto de testes projetados para obter informações sobre estabilidade de produtos farmacêuticos, visando definir seu prazo de validade e período de utilização em embalagem em condições de armazenamento especificado. O prazo de validade de um produto a ser comercializado no Brasil é determinado por um estudo de estabilidade de longa duração, de acordo com os parâmetros definidos em tabela abaixo. Por ocasião do registro, poderá ser concedido um prazo de validade provisório de 24 meses, se provado o relatório do estudo de estabilidade de longa duração de 12 meses ou relatório de estudo de estabilidade acelerado de 6 meses, acompanhado dos resultados preliminares do estudo de longa duração conforme os parâmetros definidos abaixo. E aí, gente, aí tem as variações, tá? O que é que ele perguntou na questão? Ó? Realização de estudo de estabilidade, considerando o protocolo de desenvolvimento de estudos de longa duração aplicados a formas farmacêuticas sólidas acondicionadas em embalagens semipermeáveis. Perceba que aqui tem a lista com a sólida, e aí tinha semipermeável, impermeável. E aí tem, ó, tempo, temperatura, umidade, longa duração, temperatura e umidade acelerada. Perceba que no acelerado a gente vai utilizar temperaturas maiores, mas a umidade relativa ela se permanece, tá? O que vai mudar basicamente são as temperaturas são mais elevadas nos estudos acelerados. Mas aí vocês, né, tem que criar vamos dizer assim, uma decoreba para conseguir guardar na memória. Mas você percebe que aqui é muito semelhante, ó, gente. Ó, as temperaturas aqui, ó, na sua maior parte. Ah, Ramon, então eu preciso decorar qual?
essas 3 últimas, né? Todas as formas farmacêuticas, todas as formas farmacêuticas, todas as formas farmacêuticas, né? Impermeável, semi-impermeável e todo. Então perceba que só isso aqui que a gente precisa ter de diferente, que o resto ele meio que é muito igual, tá? Em temperatura, em condição de armazenamento. Então isso aí, essas 3 últimas aí que às vezes a gente precisa decorar para poder fazer uma boa prova. Questão 13 e última, né? A definição de temperatura ambiente estabelecida na Farmacopeia Brasileira, quarta edição, perceba que a gente já está na sexta edição, é a temperatura normalmente existente em um local de trabalho, entre 15 e 30 graus. Outras condições de temperatura para armazenamento e conservação também estão definidas nesse mesmo código. A afirmativa incorreta é, novamente, gente, aqui a gente está falando de Farmacopeia, né, quarta edição. Então, a gente precisa se basear nela, né? Na quarta edição, a gente tem que a temperatura ambiente ela vai de 15 a 30 graus. A refrigeração de 2 a 8, o frio, temperaturas menores do que 8, congelado, né, de 0 a menos 20, fresco de 8 a 15, calor excessivo maior que 40, local quente de 30 a 40. Então, ó, ele vem aí falando local fresco, ambiente cuja temperatura permanece entre 8 e 15. Sim, tá bom? Mas ele quer incorreto. Local frio, ambiente cuja temperatura não exceda 8. Local frio, a gente geralmente tem menores do que 8. Então, não exceda 8, menor do que 8. Mantenha refrigerador, especifica que a temperatura deve permanecer entre 10 a 15. Ó, quando ele fala manter em refrigerador, em refrigeração, geralmente de 2 a 8. Calor excessivo é acima de 40, manter congelado significa entre 0 e menos 20, tá bom? Então, a alternativa incorreta é a do refrigerador, que é de 2 a 8, tá bom? Então a gente vai dizer assim, mas é igual frio. Sim, não tem dentro da farmacopeia a escala, né, refrigerador, tem refrigeração, né? Então o que diferencia o congelado, o frio e em refrigeração, certo? O local frio ele não pode é menor que 8. Então, refrigeração e local frio, eles, né, tem um momento aí que eles se encontram, tá bom? Congelado é de 0 a menos 20. Você vai dizer, então o local frio pode ser 1. Pode. Bom, pode ser 1. No mas, agradeço a presença dos senhores, tá, gente? Eu deixo para vocês novamente, né? Só retomando, gente. É importante falar sobre a mentoria da científica. Então, meu Instagram, minhas redes sociais, vocês podem entrar em contato quando acharem necessário, tá bom? E aí a gente, sintam-se aí sempre abraçados pelo professor, no que vocês precisarem falar. A mentoria e monitoria está aqui aguardando vocês, tá? Então, será o maior prazer para a gente estar recebendo vocês muito em breve aí, como futuros alunos da Casa da Científica Concursos. Mas, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Galera, não poderia deixar de falar da plataforma de mentoria da Científica Concursos. Nela a gente tem diversas ferramentas. Dessas diversas ferramentas temos planejamento individualizado, que isso vai mudar, né? Isso vem de acordo com o aluno. Então a gente faz essas modificações sempre de acordo com o aluno, tá certo? A gente tem as metas diárias. Aí, gente, só um momento, meu mouse aqui desapareceu. A gente tem a lista de questões por tópico, tem customização e mudança de plano, semestral e anual. Tem os feedbacks, são extremamente importantes para os alunos, quinzenais e mensais. Sugestões de fontes bibliográficas, são sempre dando preferência a fontes gratuitas. Roteiro de estudo, né, por tópico de conhecimento gerais específicos. Conteúdo esquematizado, então a gente tem um conteúdo específico para Office. Encontros virtuais para a discussão de tópicos críticos e ou importantes para seu concurso, com professores e convidados especialistas. Tira dúvidas, né, para conhecimentos específicos, grupo fechado no Telegram e suporte diário do administrativo. Então, todas essas ferramentas vêm aí com a científica. Então, não poderia deixar de agradecer a todos os senhores. Fiquem com Deus, fiquem aí com o plano de mentoria da científica. Estou no aguardo de vocês. Tchau, tchau, até breve.